Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 12º Congresso Galego de Naturopatia, ao 3º Congresso Profissional de Naturopatia Asturiana e ao 3º Congresso Cântabro de Naturopatia. E eu quero agradecer imensamente o convite feito pelo presidente da FENACO, o senhor Manuel, e também a vice-presidente Nicole, né? Todo o meu carinho para vocês, gratidão pelo convite. Eu me chamo Márcia Muniz e eu sou presidente da APORTE, Associação Portuguesa dos Terapeutas Holísticos. E espero contribuir com este congresso maravilhoso, trazendo um pouco mais de conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre a importância da comunicação na consulta de naturopatia. Né? A comunicação é a coisa mais importante que existe entre as pessoas, e principalmente quando a gente está falando sobre naturopatia, sobre terapia, né? De como estar com o outro e ter não só uma escuta atenta, porque a comunicação não é só ter uma escuta atenta, né? Então, é um conjunto de fatores que engloba uma comunicação de excelência. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre ter uma comunicação de excelência com o seu paciente. Vou trazer muitas dicas importantes aqui hoje. E eu começo com uma pequena metáfora para começar a falar sobre esse assunto tão importante que é a comunicação. Não existe um ponto de vista melhor ou mais real, né? Com certeza, um botânico, um lenhador, um terapeuta de plantas medicinais e um naturopata não enxergam uma floresta da mesma maneira. Por quê? Né? Porque a floresta é uma realidade objetiva. Todo mundo está vendo, né? Utilizando a visão, tá? Todo mundo ali vendo a floresta. Mas existe a realidade subjetiva, né? A que está aqui dentro, a forma como cada um enxerga essa floresta. Então, com certeza, o botânico ele vai estar super interessado na diversidade das flores, né, as espécimes que ele encontra nessa floresta. Um terapeuta de plantas medicinais ele vai estar super interessado no quanto existe cura nessa floresta, né? Quanta coisa maravilhosa para o ser humano, para curar, né? Para fazer medicamentos. E existe o lenhador, que ele vai olhar a floresta querendo o quê? Nossa, quanta lenha nós temos aqui para cortar, para poder vender, né? Vai pensar principalmente no capitalismo. Enfim, então cada um enxerga de uma maneira diferente, porque cada um tem uma realidade subjetiva. Mas, Márcia, isso parece tão básico, né? É o mínimo que é importante a gente já saber. Então, parece muito básico. Agora, eu acho muito importante falar de comunicação, porque mesmo parecendo algo um pouco básico, às vezes a gente peca no sentido de deixar para lá as coisas mais simples e acaba colocando atenção em coisas muito mais desafiantes, mais desafiadoras, de colocar atenção em problemas mais complexos, né, do que olhar o mais simples. Eu costumo sempre dizer que menos às vezes acaba sendo mais. Mas vocês vão entender um pouquinho mais para frente por que eu estou falando dessa forma, por que eu estou falando do simples, por que eu estou falando do básico, que na verdade só parece básico, mas é fundamental. Então, aqui, existem dois pontos que hoje eu quero explorar aqui com vocês. Dois pontos fundamentais para a gente ter uma comunicação de excelência em uma consulta de naturopatia. Uma delas é entrar em sintonia com o canal de comunicação preferencial do seu paciente. Eu vou já explicar o que significa esse canal preferencial. E o segundo ponto, assim, para ter uma comunicação de excelência, é conhecer mais
sobre linguagem não verbal e microexpressões faciais. Eu vou explicar um pouquinho de cada uma delas. É claro que são de 30 a 40 minutos de palestra, eu não vou conseguir aprofundar totalmente, mas vocês vão conseguir compreender do que se trata esses dois pontos. E aí, futuramente, dá até para aprofundar isso. Mas vocês vão conseguir compreender esses dois pontos fundamentais dentro de uma comunicação, não só essa comunicação dentro de um consultório com o seu paciente, mas essa comunicação com qualquer pessoa, inclusive na sua casa. Então, é impossível não se comunicar, né? Como dizia o Richard Bandler, é, que é o co-criador de uma ferramenta chamada programação neurolinguística, ele sempre dizia, existe um pressuposto que é impossível não se comunicar. Até quando a gente não está falando nada, nós estamos nos comunicando. Né? Então, vamos lá. Do que é feita uma comunicação? Né? Então, a comunicação, ela depende do quê? 7% de uma comunicação, esses dados são bem interessantes. 7% da comunicação são as palavras empregadas. Então, imagina aí, você está numa conversa com o seu paciente, e aí tudo aquilo que ele está trazendo de narrativa, a importância que aquilo tem das palavras que ele está te dizendo, da queixa que ele está te trazendo, é 7%. Então, é muito importante ficar atento no quê? Na forma como aquilo está sendo dito, que é 38% da comunicação, e a maior parte dessa comunicação, que é 55%, é o não verbal. É aquilo que o seu paciente está falando sem falar. Está falando com o corpo. Como assim, Márcia? Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Uma vez eu estava com uma paciente e ela trouxe uma queixa que ela tinha muita dificuldade em relacionamento. Então, ela não conseguia se relacionar com ninguém, ela já estava no quinto casamento e ela tinha um problema, ela percebia que assim, não era fora dela, era dentro dela. Então, ela percebia que não eram as pessoas, porque até o momento da vida ela culpava o outro. Ah, porque a culpa é do outro, porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo. Então, assim, só que nesse momento, já no quinto casamento, ela percebeu que tinha alguma coisa errada com ela. E ela resolveu trabalhar essa questão, porque ela queria ser feliz, como todos nós, né? Então a gente só está aqui mesmo querendo ser feliz. Essa é a premissa do ser humano. A gente veio aqui para ser feliz, né? Nessa existência aqui. Então, ela começou a me narrar, né? Começou a falar para mim sobre a queixa dela, e ela estava sofrendo muito, que realmente ela precisava resolver essa questão, porque ela não conseguia ficar com ninguém. E aí, quando ela. Aí eu pedi especificamente para ela me falar de uma situação real que tinha acontecido e como tinha acontecido. Então, eu coloquei toda a minha atenção na forma como ela estava dizendo, as palavras que ela estava dizendo e principalmente o não verbal. E coloquem atenção no que eu vou falar agora. Eu vou até interromper aqui um pouquinho o slide para poder ficar mais claro aqui. Então, como é que ela falava? Ela dizia assim: olha, Márcia, houve um momento que eu percebi que os meus parceiros, né, as pessoas com quem eu me relacionava, tinham medo de mim. Aí eu falei, como especificamente essas pessoas tinham medo de você? Me fala uma situação. Aí ela começou a narrar. É assim, né? Teve uma vez que eu fui num parque de diversões e aí eu fiquei muito brava e falei alguma coisa e a pessoa ficou com tanto medo, mas com tanto medo, Márcia, eu não sei por quê. Percebe, gente? Essa era a expressão
né, as microexpressões que ela utilizou para me contar um fato que era para ser um fato triste, ou angustiante, ou desafiador, mas ela sorria enquanto ela me falava que o parceiro dela tinha medo. Então, essa forma que ela falou, né? Então, a forma, a narrativa, os 7%, mais o não verbal, né? Que é uma comunicação intensa. Se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, não só a respeito das técnicas importantes dentro da área da naturopatia, se eu não só um conhecimento técnico, se eu não soubesse mais do que isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção de todos aqui que estão assistindo a essa palestra. O que acontece? Muitas vezes eu percebo profissionais que ficam muito preocupados em conhecimentos extremamente profundos, e isso é importante. Inclusive, eu amo estudar, são 30 anos de carreira, apesar da pouca idade, são 30 anos de carreira e eu estou sempre estudando, mas para colocar a atenção não só naquele conhecimento específico, mas ampliar o nosso mapa mental, ampliar a nossa capacidade em outros conhecimentos que agregam valor àquilo que a gente vai fazer para poder fazer com excelência. Então, esse tipo de conhecimento, e principalmente a comunicação, é um fato primordial e assim, de extrema importância de você sentar com outra pessoa, né? Estar ali na frente de um outro ser humano que está ali trazendo uma coisa fundamental, uma coisa super importante. A pessoa normalmente está em sofrimento, seja mental, seja orgânico, seja, enfim, né? Não importa a forma que tá sendo trazido essa queixa, né, do paciente. A coisa mais importante é a gente ter todas as ferramentas para fazer um trabalho de excelência. E a comunicação é um dos principais. Eu vou compartilhar aqui novamente a tela para a gente continuar falando sobre isso. Esse é o modelo de comunicação, 7, 38, 55. Vou passar aqui para a próxima. O que são os canais de comunicação, né? Que eu falei que uma das questões era entrar em sintonia com o canal preferencial de uma outra pessoa. Então, como é que a gente entende o mundo? Aí vamos para uma coisa mais básica ainda para entender a profundidade disso. Então, vamos lá. Nós entendemos o mundo através dos 5 sentidos, né? Então, a gente, pela visão, pela audição, pelo tato, pelo paladar, pelo olfato. Então, a gente entende o mundo através dos 5 sentidos. E através da captação desses estímulos, a gente responde ao mundo. Então, o que acontece? Esses estímulos entram no nosso cérebro, só que é claro que a gente capta todos eles, mas preferencialmente nós processamos melhor um, que pode ser o visual, que pode ser o auditivo ou que pode ser o sinestésico, que a gente chama de sinestésico. Sendo que nesse sinestésico está englobado o quê? Olfato, tato, paladar e sensações. Para facilitar a comunicação aqui, então, o sinestésico juntou esses canais, né, de captação, e a gente chama de sinestésico para facilitar aqui. Então, a gente vê, ouve, sente, né, sensações e sente os cheiros e o paladar, os sabores, enfim. E é assim que a gente entende o mundo, certo? Então, só que o que acontece? Preferencialmente, eu vou ter mais facilidade de me comunicar com um canal preferencial. Então, todas as pessoas são assim. Ah, Márcia, mas as pessoas, elas nascem dessa forma e sempre elas vão se comunicar ou no visual, ou no auditivo, ou no sinestésico? Não.
A gente não é o canal de comunicação, nós estamos preferencialmente naquele momento, mas em um ou em outro canal de comunicação. De novo, só para ficar claro, a gente consegue captar todos eles entram. A gente vê, a gente escuta, a gente sente, a gente percebe, mas processamos melhor um. E é esse que a gente processa melhor que normalmente se torna o nosso canal preferencial de comunicação. Mas isso, o canal de comunicação pode mudar ao longo da vida. Pode acontecer. Por exemplo, eu me percebia, sei lá, de criança até mais ou menos os 20 anos de idade, eu me percebia muito no sinestésico. Hoje, e de lá para cá, eu me percebo muito no auditivo. É o meu canal principal. E isso faz diferença, gente, a gente entender e saber essa ferramenta, faz muita diferença, porque a gente leva para o dia a dia, não, de novo, não só para o nosso trabalho, né, para aquilo que a gente escolheu fazer como missão ou como trabalho de vida, mas também para a nossa vida pessoal. Né? Então, eu percebo, por exemplo, quando eu vou fazer um trabalho que exige que eu coloque toda a minha atenção visual, eu percebo que eu não tenho tanta habilidade assim. Por exemplo, fazer uma comunicação visual, para fazer sei lá, colocar numa rede social. Eu normalmente prefiro pedir para uma pessoa que tem mais habilidade fazer uma imagem, por exemplo, para eu poder postar na minha rede social, porque eu não tenho tanta habilidade assim com a parte visual, porque normalmente eu estou mais no auditivo. Então a gente brinca, né, que cada um tem uma característica. Cada canal de comunicação traz uma característica comportamental. Então, quando eu sei dessas características comportamentais, eu vou ser muito mais efetivo quando eu tiver com o meu paciente, né? Porque, por exemplo, ele pode estar num canal, por exemplo, visual, e eu vamos supor que o meu paciente esteja no visual e eu estou no sinestésico. Como vai ser o comportamento do naturopata que está no sinestésico e do paciente que está no visual? Vou fazer aqui um exemplo. O meu paciente no visual, ele vai chegar para mim e vai dizer assim: olha, Márcia, olha a comunicação dele. Ele fala palavras, inclusive, que são visuais. Olha, Márcia, eu fico muito triste quando. Olha essa música aqui, olha essa música. Tá vendo? Eu não sei o que acontece toda vez que eu vejo essa música, eu fico muito triste. Como é que uma pessoa olha uma música? A música normalmente a gente escuta, mas uma pessoa que tem como preferência o canal visual de comunicação, o cérebro dela vê a música e tudo aquilo que ela escuta, mesmo que o estímulo seja auditivo, ela vai formar imagens para compreender o mundo. Olha que coisa mais linda, né? A gente saber disso. Então, ela compreende o mundo visualizando, fazendo imagens. E isso facilita muito para quando o naturopata sabe disso. E eu que sou naturopata, vamos dizer, eu estou no sinestésico. E quando essa pessoa me fala isso, eu, enquanto naturopata, vou falar o quê? Ah, sim. Mas qual é a sensação que essa música traz? É, o naturopata ele vai estar mais interessado na sensação do que a maneira como que a pessoa está falando, né? Do que o paciente está trazendo como queixa. Por quê? Porque é o canal como ele processa melhor. Então, às vezes, eu não estou dizendo que acontece, eu estou dizendo que pode acontecer, de às vezes existir até uma falta de entendimento no momento que um paciente traz uma queixa para um profissional de naturopatia, às vezes ficam lacunas dentro da comunicação, porque não está tão assertiva.
Márcia, mas se eu tenho um canal preferencial e a outra pessoa tem um outro canal preferencial, como que eu vou ter uma comunicação de excelência? Eu não teria que estar no mesmo canal de comunicação? E isso é a grande, acho que a grande virada de chave é justamente saber disso, que existe como de propósito, se eu conheço bem essa ferramenta, né, de comunicação, que é o visual, auditivo e sinestésico, eu consigo entrar em sintonia com uma outra pessoa entrando no canal de comunicação dela. Se eu sei disso, mesmo que ela não saiba, eu consigo, de propósito, entrar em sintonia utilizando palavras, que são palavras, vamos supor, eu estou no sinestésico e o meu cliente está no visual, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou buscar falar com esse meu paciente de uma forma que ele compreenda melhor, porque eu vou falar palavras visuais. As pessoas falam dessa forma. Por exemplo, uma pessoa que está no visual, ela vai para um show de música. Então, quando ela for contar para um amigo, ela vai dizer assim: Nossa, eu fui naquele show e foi lindo. As luzes eram incríveis. Nossa, tinha muita gente, tanta gente bonita, tanta gente cantando, e assim, estava lotado, tinha muitas pessoas. E o palco estava assim muito bonito. Eu fiquei muito perto, porque eu gosto de olhar de perto as coisas. Eu fiquei ali bem perto do palco. Aí uma outra pessoa indo no mesmo show de música, só que essa pessoa está no auditivo. Aí ela vai contar para um amigo como foi o show. Aí ela vai dizer assim: Olha, eu fui lá no show, olha, aquele som tava maravilhoso. Eu conseguia compreender as notas musicais de tão perfeito que estava o som. A única coisa que não estava tão legal eram as pessoas que ficavam falando. Ao invés de ouvir a música, ficavam falando, conversando, e era um tal de tititi, tatatá. E isso atrapalhava um pouco. Mas assim foi maravilhoso, porque eu consegui ouvir todas as músicas que eu gosto e eu saí de lá em êxtase, certo? Aí, uma pessoa no sinestésico, no mesmo show, contando essa história para uma outra pessoa. Vai dizer como? Então, eu fui no show de música, só que assim, sabe, eu senti uma coisa incrível, incrível. Sabe, aquela vibe maravilhosa, uma energia incrível no local, que olha, me deu uma paz e ao mesmo tempo uma euforia gostosa. Assim, foi uma delícia esse show, percebe? E aos poucos você vai visitando a sua própria mente nesse momento e percebendo que as pessoas elas falam palavras que acompanham a maneira como ela pensa. Porque existe uma coisa chamada trilogia da mente. Então, tudo aquilo que eu falo, eu crio imagens mentais, e essas imagens mentais, de alguma forma, provocam uma sensação no meu corpo. Então, tudo aquilo que eu falo, eu ouço e eu sinto. Só que eu posso colocar mais atenção no que eu falo, colocar mais atenção naquilo que eu vejo ou naquilo que eu ouço. Então, quando a gente compreende isso, a comunicação se torna muito mais excelente, com muito mais sintonia, e a gente consegue resultados, assim, resultados muito mais efetivos. Isso, como eu disse, é uma das ferramentas importantes dentro de uma comunicação. A primeira é entender que nós temos, né, aquela tabela de porcentagem 7%, 38% e 55%. E agora nós vamos falar sobre isso, microexpressões faciais, que é a linguagem não verbal. A gente falou da linguagem de 7% e 38%, né, que é a maneira como as pessoas falam,
e também o canal de comunicação para a gente entrar em sintonia. E olha como é interessante essa questão da comunicação. Quantas vezes já aconteceu com você que está aí do outro lado, de uma pessoa vir falar uma coisa com você e ser uma coisa até importante. Às vezes uma dica, às vezes um conselho. Pode ter sido até um pai, uma mãe, um irmão, um grande amigo, mas essa pessoa talvez tenha falado de uma maneira ríspida. E às vezes você nem consegue aproveitar aquele conselho, aquela dica. Por quê? Porque não foi o que falou, mas como a pessoa falou. E às vezes a gente mesmo verbaliza: ah, mas não foi o que você falou, foi o jeito que você falou, ou foi como você falou. Percebe como isso é tão real? Né? Então, eu estou trazendo exemplos simples, simples do dia a dia, mas para você compreender o quanto isso é real. Então, isso é uma forma. E a outra forma é a microexpressão facial. De novo, eu vou falar só sobre as expressões básicas, existem muitas outras expressões, não são somente essas 6, existem várias outras, mas eu trouxe essas 6 que são as mais comuns, as que a gente mais vê por aí, essas microexpressões. Então, coloquem atenção, se você vê essa expressão no seu paciente, explore melhor na hora que você estiver, façam perguntas para entender melhor o que a pessoa está falando e aquilo que ela está falando sem te falar, né? Então vamos lá. A primeira expressão é o espanto. Tá vendo aqui? Coloquem atenção no número 1, aonde está essa seta azul. Então, número 1, a expressão de espanto, ela é a mais difícil de detectar, porque ela acontece muito rápido, ela dura só 1 segundo. Mas quando é real, que a pessoa realmente está espantada, ou realmente ela está surpresa, né? Porque pode ser uma cara de surpresa ou de espanto. Perceba nessa foto, né, no número 1, as sobrancelhas, elas estão elevadas, né, bem elevadas assim, os olhos bem abertos e a boca um pouco aberta, que é aquela coisa de susto, né? E até é interessante essa microexpressão, que às vezes as pessoas até verbalizam, assim, nossa, quando eu soube dessa situação, eu fiquei de boca aberta. Então, essa expressão de boca aberta, ou fiquei boquiaberto, eu não sei exatamente como é a expressão que vocês utilizam, mas em português do Brasil fiquei de boca aberta quando eu fiquei espantada ou surpresa com algo. E é justamente essa microexpressão facial. Quando um paciente, se eu estiver contando alguma coisa que realmente foi relevante para ele, e ele usar essa expressão, nossa, eu fiquei. Coloque atenção no rosto. Se o rosto está congruente com o que está sendo falado. Então, quando eu falo de microexpressões faciais, é para ver a congruência entre a fala, a narrativa e o não verbal, para ver se existe congruência, porque quando não existe congruência, como naquela minha cliente que sorria enquanto falava de algo desafiante, porque lá no fundo ela tinha uma agenda oculta e inconscientemente ela gostava de que os homens tivessem medo dela de alguma forma. Então ela se sentia, ela na verdade sentia prazer, né? E não é que ela não queria, ela sentia prazer com aquilo. Só que era inconsciente, é claro, era algo que ela queria resolver, mas inconscientemente existia o que nós chamamos de agenda oculta, né? Ou um ganho secundário por ter aquele comportamento, certo? Então, a microexpressão facial dentro de uma comunicação, que é o não verbal, você consegue perceber muita coisa quando você está com um paciente, certo? Vamos à segunda expressão.
A segunda expressão é medo. O medo, perceba bem o que acontece com o medo. As sobrancelhas, elas ficam baixas e juntas. Aqui a pálpebra, aqui nos olhos, superior, ela normalmente fica levantada, né? E a pálpebra inferior, aqui embaixo do olho, aqui, onde a gente tem às vezes uma olheirazinha aqui, fica tensa. Então, quando a pessoa realmente está com medo, que é outra situação, porque quando a gente está com o paciente, às vezes ele está contando uma situação de medo, e aí perceba, isso é de extrema importância. Perceba se a narrativa combina com a microexpressão de medo. Por quê? Porque já aconteceu, como eu disse, eu tenho 30 anos de experiência, e já aconteceu algumas vezes de eu perceber um psicopata, de falar de uma questão de medo e não ter nenhuma microexpressão de medo de fato, porque quando a gente está lembrando de uma situação, seja ela alegre, seja ela triste, a gente é como se estivesse acontecendo agora. Quando a gente tem uma lembrança que a gente traz à tona, às vezes vem a microexpressão, às vezes não sempre, vem a microexpressão do momento da emoção, né? Então a emoção fica estampada na cara, certo? Então vamos lá, o medo, então tem essa característica, né? Então aqui no olho, principalmente aqui, você consegue ver bem. E a questão dos lábios, os lábios ficam levemente esticados. Então você consegue perceber, principalmente aqui e nos lábios, certo? Tristeza. A tristeza genuína, genuína mesmo. As pálpebras, olhem bem para essa foto. A pálpebra superior fica mais caidinha, perde um pouco o foco no olhar, o olhar fica meio perdido na tristeza. O canto dos lábios fica levemente voltado para baixo. Por isso que na tristeza, muitas pessoas desenham bonequinhos, e hoje em dia a gente tem muita comunicação não verbal. Até quando a gente está utilizando o WhatsApp para falar com uma outra pessoa, às vezes a gente está com pressa ou não quer escrever muita coisa, às vezes a gente consegue responder apenas com um emoji, né? Aqueles bonequinhos amarelos, com a boquinha voltada assim para baixo, ou felizinha, ou com a boquinha reta. Então, às vezes a gente expressa a gente expressa as nossas emoções, às vezes até através do WhatsApp, com os emojis, que é o não verbal, mas que fala muito, né? Até nisso o ser humano achou um jeito de ter uma comunicação não verbal até através do WhatsApp. Né? Então, tristeza, então a boquinha, a gente consegue ver quando a pessoa fica levemente aqui e aqui também o olho, certo? Nojo. Essa microexpressão de nojo é muito fácil de ver, porque são duas características muito. São só duas coisas para observar, que é o nariz fica franzido aqui assim, e a boca, o lábio superior levanta. A gente faz uma coisa assim, ai, que nojo. E, gente, não é só microexpressões, não. Às vezes o corpo acompanha também. Às vezes até o próprio corpo, ombro, levantar de ombro, alguma coisa nesse sentido. Então, o nojo, se uma pessoa faz essa microexpressão para você, aí não somente dentro, quando você está numa consulta naturopática, mas até mesmo se você vê uma pessoa fazendo isso para você, coloque atenção, tem alguma coisa errada aí, certo? A alegria, gente, alegria é bem fácil, né? Alegria genuína, não aquele sorriso, às vezes aquele sorriso falso de foto, né? A pessoa vai tirar uma foto, sorria. Não é esse sorriso, né, gente? É um sorriso verdadeiro. E o sorriso verdadeiro, você sorri com os olhos. E assim, é muito bom ter esse conhecimento
e às vezes também é um pouco desafiante, porque meio que a gente fica com superpoderes, né? E aí, quando a gente começa a ver quantas vezes já aconteceu de uma pessoa vir, eu tô tão feliz, não sei o quê, e sorrir, olhar e ver, falar, poxa, não é bem isso. Mas guardar para mim e só observar. Né? Então, a alegria genuína, a gente sorri com os olhos. Normalmente faz aqueles pezinhos de galinha, né? Aquelas rugazinhas aqui, né? E com principalmente com os olhos. O olho fala muita coisa, né? Essa parte aqui. Então, na alegria, os pezinhos de galinha e a maçã do rosto aqui, ela levanta um pouquinho. Então, quando a gente está feliz de verdade, quando é alegria genuína, certo? E os olhinhos na alegria é como se ficasse a órbita do olho, ela fica solta e fica às vezes até dilata um pouquinho mais a pupila, também na alegria, certo? Porque também dilata em outras situações, mas na alegria um pouquinho, em outras situações ela fica bem dilatada, que eu já vou falar sobre essa situação aí da pupila dilatada. E quando se está com raiva, fica aí que nem um touro brabo, né? Então, o olhinho, a sobrancelha fica bem perto do olho, né? Essa característica bem perto, e a boca, normalmente, ela fica cerrada, fica mais, aperta os lábios, né? Então, se você vê, olha, você que está aqui assistindo essa palestra, sua esposa fizer um negócio desse aqui, corre, porque ela está com muita raiva, viu? Aí você corre e deixa para conversar depois, certo? Então, essa foi um pouco da contribuição. É um conhecimento que dá para aprofundar muito, é um conhecimento muito, muito legal mesmo. E eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma nesse congresso, né? Eu fiquei muito feliz. Eu preparei com muito amor, com muito carinho, essa ponência, como vocês falam, né? Foi com muito carinho mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Então, muitas graças. E aqui estão os meus contatos. Se alguém quiser saber um pouco mais a respeito dessa ferramenta que eu trouxe, aprofundar mais em comunicação, em microexpressões faciais, em comunicação não verbal, é só me chamar, aqui estão os meus contatos. Um beijo no coração de cada um, gratidão e até a próxima!